Quem de vocês esteve, pelo menos uma das mensagens da conferência missionária que aconteceu no final de semana passada? Levanta a sua mão, por favor. Ok. Eu gostaria de dar sequência nesse tema de missões e evangelização. Aproveitar essa boa onda que tivemos na semana passada e, quem sabe, cimentar em nossos corações a missão que todos nós temos em Cristo, de levar o Evangelho até os confins da terra, de testemunhar daquilo que Jesus fez por cada um de nós e também pelo mundo. Em 1 João 2:2, nós lemos: Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Jesus morreu para que nós tivéssemos perdão. Pela fé em Cristo, todos nós somos perdoados dos nossos pecados e por isso todos nós podemos desfrutar da vida eterna ao lado de Deus, como Ele mesmo prometeu. E sabendo disso, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 1:18 até 2:16. Então, se você trouxe a sua Bíblia, esse é um bom momento de você abri-la ou no seu celular. 1 Coríntios 1:18 até 2:16. Logo em seguida, eu quero orar e pedir a Deus que abençoe este nosso tempo e, de fato, nos faça perceber que a nossa missão vai na contramão do mundo. Que com o perdão que recebemos de Deus, nós ganhamos uma missão que já tem uma mensagem, um método e um poder. Tudo para que façamos conforme o nosso Deus nos ensina em sua palavra. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. De novo, fique à vontade com a sua versão preferida em mãos. E no versículo 18 do capítulo 1 começa assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória.
Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor? Pai, nos ajude a sermos capazes, Pai, de entender a mensagem de hoje, conforme a Tua vontade, para que nós percebamos o que o mundo ensina e o que o Senhor tem nos ensinado. Que tudo isso, Pai, redunde para a honra e glória do Teu nome, para que nós saibamos fazer aquilo que devemos fazer, essa missão que o Senhor deixou para cada um daqueles que já compreendeu, já tem fé em Jesus Cristo. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Talvez alguns de vocês estejam assustados e pensando, nossa, o Zambelli vai explicar versículo por versículo hoje. Para quem não sabe, eu já passei por esses textos, tá? Já expliquei versículo por versículo, então hoje eu estou pegando um tema que engloba essa passagem. E como é de praxis, e eu sei que muitos de vocês já sabem, mas eu falo da cidade de Corinto, e vocês sabem que é um lugar muito parecido com o mundo em que nós vivemos hoje. Uma cidade grande, movimentada, rica na sua cultura, no comércio e cheia de ideias. Mas também era uma cidade marcada pelo orgulho, pela busca de status, pelo prazer. E é no meio desse cenário que o apóstolo Paulo plantou uma igreja. E aquela comunidade que nasceu do poder do Evangelho, ela não demorou muito para enfrentar desafios muito sérios. Ao invés de se desenvolverem firmes na simplicidade do Evangelho, na simplicidade da cruz, os irmãos de Corinto começaram a importar para a igreja aquilo que o mundo valoriza. Ou seja, os coríntios estavam deixando o Evangelho ser moldado pelos valores da sociedade. Se fosse nos nossos dias, seria como quando a igreja começa a medir o seu sucesso com números, estruturas ou fama dos pregadores. Quando valoriza mais a performance e a aparência do que a fidelidade à palavra. Ou quando tolera práticas que o mundo chama de normais, mas que a Bíblia chama de pecado. Ou, enfim, quando transforma a fé em espetáculo, ao invés de serviço humilde. Os coríntios, eles estavam divididos em panelinhas, cheios de vaidade e acreditando que o poder da fé estava no falar bonito dos pregadores ou na filosofia dos homens. Era uma igreja que misturava a sabedoria humana com a mensagem do Evangelho. E qual é o resultado disso? Confusão, orgulho, facções, imaturidade espiritual. Paulo escreveu essa carta justamente para corrigir isso. Ele apresenta os erros e chama a igreja de volta à verdade e à profundidade do Evangelho para que ela respondesse à altura do seu chamado. Eles, assim como nós que já cremos em Cristo, eram santos, ou seja, separados por Deus e como tais deveriam agir em santidade para viverem a missão que como igreja tinham e nós também temos. Uma missão que tem uma mensagem, um método e um poder ensinado pelo próprio Senhor e que é tão diferente do que o mundo ensina, do que o mundo valoriza, do que o mundo acredita. Quando não observamos a mensagem,
o método e o poder conforme Deus nos ensina, corremos o risco de assimilar as crenças e as práticas do mundo e acreditar que elas são eficientes. Um dos objetivos da mensagem de hoje é minimizar ou se proteger dessa tentação. E para que esse objetivo seja cumprido, eu preciso que vocês mantenham em mente duas perguntas. A primeira delas: será que realmente confiamos na mensagem, no conteúdo e no poder de Deus? Ou será que estamos adaptando o Evangelho ao gosto do mundo? Então a gente vai começar por ver a mensagem da missão. Quando Paulo ele escreve para a igreja de Corinto, ele sabia o sentido e o significado da palavra cruz. Ele sabia que não era um símbolo ou uma imagem atraente. A cruz não era um símbolo religioso bonito, como hoje nós vemos em colares, em quadros. Para parte daquele povo, a cruz significava vergonha. No versículo 18 do capítulo 1, Paulo diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Pensar na cruz como vergonha ou loucura em nossos dias é equivalente a vê-la como nós vemos uma forca, uma guilhotina, uma câmara de gás, a cadeira elétrica. Seria muito estranho ver alguém usando um colar com uma cruz no primeiro século, assim como seria estranho vermos alguém usando um pingente de cadeira elétrica hoje. Mesmo Paulo, conhecendo o que as pessoas pensavam sobre a cruz, ele não se retraía por isso. Pelo contrário, ele ainda assim colocava a cruz no centro da sua pregação, porque ele sabia que ela é o poder de Deus na missão divina de salvar os que estão perdidos. Ele não abre mão de falar da cruz, mesmo sabendo de todo o significado que ela tinha. Paulo seguramente não reduzia ou não diminuía a mensagem da salvação para os ouvidos sensíveis da sua época. Pensem nos judeus, por exemplo. Para eles a cruz era um símbolo de vergonha. Eles estavam acostumados a pensar num Messias poderoso, que faria sinais espetaculares, derrotaria os inimigos e restauraria a glória a Israel. Mas quando se depararam com um judeu, carpinteiro do povoado de Nazaré, crucificado como criminoso, eles não conseguiam aceitar. Na visão deles, aquilo era inaceitável. Eles tropeçaram por pensar que tudo aquilo era muito fraco diante da glória do Deus que pensavam conhecer. Levando isso para os nossos dias, há muitas pessoas que ainda esperam de Deus apenas sinais de poder e prosperidade. Elas dizem: se Deus existisse, então meu pai não teria morrido de câncer. Se Deus existisse, meu filho não teria se metido em drogas. Se Deus existisse, meu irmão não estaria preso. Se Deus existisse, qualquer outro tipo de sofrimento. Muitas dessas pessoas não conseguem aceitar um Deus que usa o sofrimento como instrumento para a salvação. Elas não conseguem aceitar que as nossas dores são oportunidades para enxergarmos um Deus que desde sempre tem cuidado de nós. Essas pessoas muitas vezes estão interessadas nos milagres de Deus, mas não no Deus dos milagres. Por isso, sobre os judeus, Paulo escreveu: os judeus pedem sinais miraculosos. Agora, entre os gentios, aqueles que não eram judeus, a cruz não era vista como vergonha, era vista como piada. Eles valorizavam a filosofia, a retórica e os grandes debates em locais públicos. Para eles, a ideia de um Deus que se deixa morrer numa cruz soava absurda, sem nenhuma lógica, sem nenhuma sabedoria. Eles riam porque olhavam a cruz apenas da perspectiva humana.
E é possível que você já tenha visto pessoas debaterem algum assunto na internet ou na TV. Semelhante àqueles debates de políticos que nós temos especialmente antes das eleições para presidente. Em seminários esse tipo de coisa é muito comum, mas vocês já pensaram numa universidade pública do Brasil? Um professor, um aluno decide usar como base da sua argumentação a Bíblia para defender alguma causa, ou apontar algum problema. O que vocês acham que o público, de forma geral, nesse ambiente faria? Eu tenho certeza que alguns deles, se não muitos deles, iriam rir, iriam zombar. Até mesmo aqueles que se consideram religiosos iriam rir, como inclusive foi o caso do apóstolo Paulo em Atos 17:32. Vejam, quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Citar a Bíblia em ambientes não cristãos ainda pode ser até religioso, pode ser facilmente interpretado como irracionalidade, tolice, infantilidade. Da perspectiva daqueles que não têm fé em Cristo, basear qualquer argumentação na Bíblia é um tiro no pé, porque não vale nada. Para eles não vale nada. Agora, diferentemente de como agiria o terceiro grupo de ouvintes, aqueles que creram. Para os que são chamados por Deus, judeus ou gregos, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. É justamente naquilo que o mundo considera loucura e fraqueza que Deus revelou a sua força. Nas palavras de Paulo, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Paulo, ele lembra os coríntios a olharem para si mesmos e verem que não foram muitos chamados sendo sábios, poderosos ou de famílias nobres. Deus escolheu gente comum, gente fraca, gente improvável. Por quê? Para que ninguém, diante dele, batesse a mão no peito e dissesse: eu mereci estar aqui, eu consegui estar aqui. A nossa fé nunca deve estar no que somos ou no que nós fizemos, mas sempre em quem Cristo é e no que Ele fez na cruz. Irmãos, essa é a primeira verdade que nós precisamos lembrar sobre a missão. A mensagem da missão não é uma filosofia, não é uma técnica de autoajuda, não é um discurso que agrada aos ouvidos, não é um retiro de homens ou um chá de mulheres. A mensagem central da missão é Cristo crucificado para pagar pelos nossos pecados. E essa mensagem continua sendo escândalo para uns e loucura para outros, mas para quem crê é o poder de Deus para a salvação. Foi para mim, foi para vocês que creram. Percebam, o que o mundo chama de fraqueza ou loucura, um homem pendurado numa cruz, é na verdade a maior demonstração de força da história. Porque ninguém foi ou é capaz de vencer o pecado. Porque ninguém foi ou é capaz de derrotar Satanás. Porque ninguém foi ou é capaz de superar a morte. Mas Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, ele venceu o pecado, ele derrotou Satanás e ele superou a morte. O que parecia ser uma grande derrota foi, na verdade, a maior demonstração de vitória da história. Tudo isso para que eu e vocês pudéssemos entrar no time dos missionários e pudéssemos dar sequência à missão que cabe a cada um de nós. Anunciar a mensagem. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Nós não podemos sair daqui hoje sem ter a certeza que a mensagem da missão não está na eloquência do pregador e nem na estratégia que alguém desenvolve. A mensagem da missão é o Evangelho, que Jesus morreu na cruz para nos libertar do poder do pecado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Como um dia também nós ressuscitaremos de acordo com as palavras do próprio Jesus. Entendam que
é muito bom falar de forma clara e didática. Também é muito bom planejar o que será feito para anunciar o Evangelho. Mas quando começamos a acreditar que o nosso estilo e o nosso plano são fundamentais, são essenciais para convencer alguém do pecado, então nós já atravessamos a cerca do território de Deus. É por isso que Paulo ensinou, citando Jeremias 9:24, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, meus irmãos, saibam disso de uma vez por todas. Não é a sua beleza, não é a sua eloquência que vai completar as cadeiras que estão vazias aqui no nosso meio. Não é o ar-condicionado, não é o cafezinho que nós temos depois do nosso tempo aqui, que vai fazer as pessoas se converterem. A única coisa que alcança o perdido é uma igreja que transborda da verdadeira mensagem da missão, do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não é o seu dinheiro, não é a sua influência, não é a sua profissão de prestígio na sociedade paulo-afonsina que vai assegurar a vinda de mais pessoas em nosso meio. Deus usa gente que confia na mensagem da cruz e que com coragem anuncia a mensagem da nossa missão, sem a necessidade de adaptá-la somente para que os ouvidos sensíveis do nosso tempo não se sintam ofendidos. Essa mensagem ela continua sendo loucura para o mundo, mas ela também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que em Cristo crê. Então, depois de mostrar que o conteúdo da missão é Cristo crucificado, Paulo fala agora sobre o método da missão. E esse método não tem nada a ver com a ostentação ou a performance humana. Ele diz: eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Em Corinto, as pessoas estavam acostumadas com pregadores profissionais, filósofos e retóricos que sabiam usar as palavras bonitas para encantar as multidões. Eu conheci um rapaz que trabalhava no louvor. Não foi para mim, mas foi para o Reinaldo, que vocês conhecem o Reinaldo, mas ele disse assim: olha só, eu vou fazer o pessoal chorar. E do jeito que ele cantava e tocava, as pessoas choravam. Ele falou: eu vou fazer as pessoas ficarem alegres. E do jeito que ele cantava e tocava, as pessoas ficavam alegres. Profissionais que sabem usar as palavras e os instrumentos para encantar as pessoas. Paulo ele podia ter seguido por esse caminho, porque ele era preparado, ele era estudado, ele era formado aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do primeiro século entre os judeus. Mas Paulo ele não se importava na autopromoção. O objetivo dele não era que as pessoas se impressionassem com ele, mas que vissem nele Cristo. Um pastor conta uma história de uma igreja que tinha atrás um vitral com uma suposta imagem de Jesus. E o pregador daquela igreja, ele era alto, e uma criança, uma menininha que sentava na frente, ela nunca conseguia ver direito aquela imagem. Até um dia que um pregador baixinho foi lá e pregou, e ela disse: mamãe, hoje eu consigo ver Jesus. Dados os seus limites da ilustração aqui, esse é o ponto do apóstolo Paulo. O pregador não deve esconder Jesus atrás de si mesmo. Se a missão for sobre a eloquência do mensageiro, Cristo desaparece. Mas quando o pregador se esvazia, Cristo aparece. No versículo 3 do capítulo 2, Paulo nos lembra: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Paulo não chegou como um herói confiante, mas como um servo frágil. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele até admite que a sua presença pessoal era fraca e a sua palavra desprezível aos olhos de muitos no começo do capítulo 10. Mas essa fraqueza não era desculpa para negligência. Ele não usava a fraqueza como justificativa para não se preparar. Prestem bem atenção. Ele não dizia:
eu sou muito tímido e por isso eu não falo para as pessoas sobre o Evangelho. Eu não tenho jeito para essas coisas. Nada disso. Ele aprendeu que suas limitações eram oportunidades para ver o poder de Deus aperfeiçoado em sua vida. Ele aprendeu que suas limitações lhe ajudavam a depender de Deus. Vejam o que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É assim o método da missão. Mensageiros fracos carregando uma mensagem poderosa. E quanto mais reconhecemos a nossa limitação, mais dependemos da graça de Deus. Irmãos, esse é um princípio muito precioso para nós. A missão de Deus não depende da força do mensageiro, mas de deixar Cristo aparecer na vida dele. Isso significa que não precisamos esperar ser perfeitos para testemunhar de Jesus. Não precisamos de títulos acadêmicos, de discursos brilhantes ou de recursos ilimitados. Deus nos chama a falar de Cristo a partir daquilo que Ele já fez em nós, na simplicidade, na fragilidade. Os casais envolvidos no ministério de casais aqui, eles convidaram amigos para casas deles, e foi muito interessante. Eles decidiram compartilhar o que Deus tem feito, o que Deus fez, o que Deus tem feito na vida deles, abrindo o coração e mostrando fragilidades em suas vidas. Compartilhar sobre as nossas fragilidades com o intuito das pessoas verem a transformação que Deus faz é um reflexo dessa metodologia que Paulo nos ensina. Quando reconhecemos a nossa limitação, as nossas fragilidades, nós ficamos potencialmente mais dependentes de Deus. O missionário, o pregador, qualquer cristão verdadeiro, todos nós que cremos em Cristo, somos chamados a dizer: Senhor, eu não tenho muito a oferecer, mas o que eu tenho é Cristo, e Ele é suficiente. Essa é a beleza da missão. Quando o mundo olha para nós e vê fraqueza, Deus mostra que a força está na mensagem e não no mensageiro. Quando o mundo olha para nós e vê simplicidade, Deus mostra que o poder vem dele. Se tentarmos fazer missão confiando em nós mesmos, nós corremos o risco de esconder Jesus atrás do nosso ego, atrás da nossa eloquência, atrás das nossas estratégias. Mas se nos colocarmos como servos frágeis, Cristo ele vai brilhar, Cristo ele vai ser visto. Por isso, irmãos, cada vez que vocês compartilharem a sua fé com um vizinho, com um colega de trabalho, com um parente, lembre-se, o que convence não são as suas palavras bem escolhidas, mas a verdade de Cristo e a ação do Espírito através de você. Por fim, Paulo deixa claro que a missão não se sustenta na sabedoria humana e nem na força do mensageiro, como eu venho dizendo. O poder da missão, ele está no Espírito Santo. É Ele quem revela, é Ele quem convence, é Ele quem transforma. Aos Efésios, Paulo escreveu: Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Resumindo, Paulo diz que a cruz de Cristo era um mistério escondido desde a eternidade, mas agora esse mistério foi revelado. Isso significa que nenhum governante humano, nenhum filósofo, nem mesmo os poderes espirituais das trevas conseguiram entender o plano de Deus. Vejam, 1 Coríntios 2,8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido,
não teriam crucificado o Senhor da glória. O que parecia ser o triunfo do inferno na cruz foi, na verdade, a sua derrota. Em Colossenses 2,15, Paulo ele diz que Jesus desarmou os poderes e as autoridades, pondo-os ao desprezo público e triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, é o Espírito Santo que nos permite enxergar a cruz como realmente ela é. Não um fracasso, mas a sabedoria infinita de Deus. Em João 16:8, nós vemos o convencimento do Espírito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que o Espírito faz. Não é a nossa habilidade de argumentar que convence o pecador, mas a ação sobrenatural do Espírito. Paulo ainda reforça: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Sem o Espírito, a mensagem da cruz continua sendo escândalo e loucura. Mas quando o Espírito age, o coração é iluminado, os olhos se abrem, a fé nasce. No final do capítulo 2, Paulo declara: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso significa que pelo Espírito passamos a discernir a vida, o mundo e até a missão de Deus com os olhos de Cristo. Romanos 12:12 nos lembra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Missões não é propaganda religiosa, não é campanha de marketing. Missões é obra espiritual, conduzida pelo Espírito Santo, e só pode ser feita por pessoas que são habitadas pelo Espírito, que discernem o mundo com a mente de Cristo. E é aqui que nós precisamos ser lembrados de algo essencial. Não é o nosso poder de convencimento que salva, mas é a ação soberana do Espírito Santo. Podemos falar bem, podemos preparar argumentos, podemos usar recursos, mas nada disso gera vida nova no coração de alguém. Você pode ganhar um debate, mas não necessariamente ganha aquele coração. Somente o Espírito pode tirar o véu, abrir os olhos e dar condições para ter fé. Por isso, irmãos, oração e dependência do Espírito não são opcionais em missões. Elas são vitais, essenciais. Antes de falar de Cristo a alguém, nós precisamos falar com Cristo sobre alguém, sobre essa pessoa. Antes de pregar no campo missionário, precisamos nos ajoelhar no quarto onde só o Pai Celestial vê. Antes de enviar missionários, nós precisamos dobrar os joelhos enquanto igreja. Missões sem oração é ativismo. Missões sem dependência do Espírito é propaganda. Mas missões cheias de oração e do Espírito são o próprio poder de Deus agindo no mundo. Então, concluindo, e eu espero que você não tenha se esquecido daquelas perguntas que eu pedi que vocês se lembrassem durante a mensagem. Será que confiamos na mensagem, no conteúdo e no poder de Deus? Ou será que estamos adaptando o Evangelho ao gosto do mundo? Nós não podemos perder de vista que o conteúdo da missão é Cristo crucificado. Nós não temos outra mensagem, nós não temos outro evangelho. O centro da nossa pregação é a cruz, que para muitos é escândalo e loucura, mas para nós é o poder de Deus. Também não podemos perder de vista que o método da missão, pelo menos nesse texto que nós lemos,
é a fragilidade humana. Deus não precisa de pregadores cheios de si, mas de servos que se esvaziam para que Cristo apareça. A nossa limitação não é um obstáculo. A nossa limitação, na verdade, é oportunidade para que a glória de Deus seja vista por todos. O poder da missão é o Espírito Santo. É Ele quem revela, é Ele quem convence, é Ele quem transforma a obra de Cristo ao coração humano. Sem Ele, não há conversão, não há missão, não há nem igreja viva. Então fica aqui uma grande lição. Missões não são sobre mostrar a nossa força, mas sobre anunciar o poder de Deus. Missões não são sobre a grandeza humana, mas sobre a dependência do Espírito. Se formos fiéis a esse conteúdo, se aceitarmos esse método e se confiarmos nesse poder, Deus nos usará como instrumentos para que muitos conheçam a Cristo. Na nossa cidade, no nosso país e permitindo Deus até os confins da terra. Se formos fiéis, eu creio que não demorará muito para vermos as cadeiras que estão vazias em nosso meio, sentadas com pessoas interessadas em conhecer a Deus. E que um dia, pela graça, nos alcançou. Por isso, meus irmãos, diante de tudo que nós ouvimos essa noite, eu imploro para que tenham cuidado para não se encantarem com o que o mundo ensina. Confiem na mensagem da cruz. Usem a metodologia de Deus. Dependam do Espírito. A cruz continua sendo escândalo para uns e loucura para outros. Mas para nós é o poder de Deus. Nós não precisamos enfeitar o Evangelho. Nós precisamos anunciá-lo com fidelidade. A missão da nossa igreja aqui em Paulo Afonso é fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. E nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar para cumprir a nossa missão, que na verdade é a missão que Deus nos deixou na sua palavra. Então, que tal a gente começar por isso agora? Senhor, eu ainda me lembro quando conheci o nome Jesus, mas anos mais tarde entendi que o Jesus que eu conhecia não era o Jesus que se apresentava nas Escrituras. Também, Pai, ainda me lembro de quando via espetáculos religiosos como sendo resultados do seu poder. Eu não conhecia, Pai, o Evangelho na sua simplicidade. Eu não conhecia o Evangelho segundo a tua sabedoria. Eu te peço, Pai, para que o Senhor nos mantenha focados nessa verdade, na verdade da tua palavra, em mostrar o real conteúdo do Evangelho, o real método de como devemos apresentar o Evangelho. E nunca nos esquecemos, Pai, de que toda conversão, todo aquele que diz um sim para entrar nesta família, ele decidiu porque foi tocado pelo Senhor. Foi tocado pelo Espírito, Pai. Aqueles que já experimentaram aqui, Pai, ser instrumentos do Senhor para que outras pessoas crescem, sabe que satisfação que é fazer isso, que alegria que é fazer isso. Por isso, Pai, eu te peço para que nós, enquanto igreja, experimentemos mais disso. Para que nós possamos, Pai, fazer, equipar e enviar discípulos no nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos ajude, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.